7 passos para o tratamento eficaz da tonsilite crónica sem cirurgia. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre os 7 passos para o tratamento eficaz da tonsilite crónica sem cirurgia. Porquê sem cirurgias? Porque parece mais fácil apenas ir e remover as amígdalas. Não há órgão nem problema, como dizem, mas em primeiro lugar, nem todo paciente quer se deitar na mesa de cirurgia. Em segundo lugar, nem todo médico de plantão que lida com isso leva o paciente para a cirurgia, porque nem sempre há indicações para a remoção das amígdalas. Portanto, é crucial saber tratar a tonsilite crónica de forma conservadora, sem cirurgia. Depois de assistir a este vídeo, você poderá responder às seguintes perguntas. O que é tonsilite crónica? Quais são as causas de sua ocorrência e exacerbações frequentes? E o mais importante, você poderá responder à pergunta: o que deve ser feito para que a garganta doa menos, incomode menos? Em segundo lugar, para adoecer menos em geral e sofrer menos com doenças comuns. Em terceiro lugar, o que deve ser feito para fortalecer seu sistema imunológico, gastar menos dinheiro com medicamentos, tirar menos licenças médicas e, em geral, melhorar a qualidade de sua vida? Porque a tonsilite crónica, se você a tem, ele leva a muitas limitações. Por exemplo, você tem medo do frio, tem medo de ar-condicionado, tem medo de interagir com pessoas doentes por acreditar que seu sistema imunológico está enfraquecido e muitas outras limitações. Portanto, espero que, se você seguir as recomendações que discutiremos hoje, possa fortalecer seu sistema imunológico, melhorar sua tireoidite crónica e os problemas relacionados à tireoidite desaparecerão de sua vida. Espero que este vídeo seja útil. Boa visualização! O que é a tireoidite crónica? A tireoidite crónica é um processo inflamatório na área das amígdalas palatinas, também chamadas de glândulas, e este processo inflamatório, para ser chamado de crónico, deve durar mais de 3 a 4 meses. Como regra, a tireoidite crónica se manifesta com dores frequentes na garganta, frequentes outros desconfortos na garganta. Isso pode ser rouquidão, tosse, pigarro. A tireoidite crónica também pode se manifestar simplesmente pelo fato da pessoa ficar doente com frequência. Tudo depende de quão aumentadas estão as amígdalas e de quão reativas são os tecidos circundantes, porque há dor na garganta. Geralmente, ela está relacionada não com o próprio aumento das amígdalas e os processos que ocorrem nelas, mas com a presença de alterações inflamatórias nos tecidos circundantes. Quando o tecido circundante começa a reagir durante a inflamação, é quando começamos a sentir dor. Por isso, a dor nem sempre acompanha a amigdalite crónica, porque há poucas terminações nervosas nas amígdalas palatinas. Portanto, em princípio, a garganta pode doer e incomodar raramente por si só, mas o paciente com descompensação de amigdalite crónica começa a sentir dor frequentemente ou quase constantemente. Nas lacunas, existem tais passagens que vão profundamente nas amígdalas, onde os micróbios se acumulam. Os micróbios se acumulam, formam-se tampões caseosos. Tudo isso contribui para o acúmulo adicional de flora microbiana. Nestas lacunas, passagens que vão para dentro das amígdalas, começa a acumular secreção. E todo esse assunto é um bom meio nutritivo para a flora microbiana. Portanto, os micróbios são mais frequentemente essa flora condicionalmente patogénica, que normalmente não causa problemas, menos frequentemente a flora patogénica, que tem fatores de patogenicidade, ou seja, que danifica o organismo. Essa flora é crónica, bacteriana, ela sustenta o processo inflamatório. E se não lidarmos com a amigdalite crónica a tempo e não reduzirmos o processo inflamatório das amígdalas, até mesmo uma infecção viral crónica pode se juntar. Mas geralmente, se uma infecção viral crónica já se juntou, o paciente simplesmente não sai das doenças respiratórias e a garganta está constantemente incomodada. As causas da amigdalite crónica são geralmente um processo inflamatório agudo não tratado, ou seja, uma inflamação aguda nas amígdalas. Em termos gerais, a amigdalite que não foi tratada a tempo gradualmente se transforma em um processo inflamatório crónico que, com o tempo, geralmente se agrava.
Mas além das principais causas, ou seja, amigdalite aguda e a presença de flora bacteriana, geralmente viral, existem muitos outros fatores que afetam o funcionamento das amígdalas, o funcionamento do nosso organismo e o funcionamento do sistema imunológico. Na verdade, para um tratamento eficaz, é necessário agir em todos os mecanismos. Portanto, acho que é basicamente compreensível o que é amigdalite crónica e já podemos passar diretamente para as 7 etapas do tratamento eficaz da amigdalite crónica. O primeiro passo é consultar um otorrinolaringologista. Por que era importante, em primeiro lugar, consultar um otorrinolaringologista? Porque é necessário entender qual é o problema crónico na sua garganta. É realmente uma amigdalite crónica ou é uma faringite crónica, que geralmente é o resultado do impacto de outros órgãos e sistemas ou o resultado da influência de fatores externos. Portanto, é necessário consultar um otorrinolaringologista para diagnosticar se há amigdalite crónica ou não. A segunda coisa a fazer na consulta com o otorrinolaringologista é determinar os indicadores para a remoção das amígdalas. Se tais indicações existirem, então provavelmente é melhor realmente se livrar das amígdalas e esquecer o problema. Mas se essas indicações são duvidosas ou se elas não existem e as amígdalas não complicam muito a sua vida e não a prejudicam, então você pode, é claro, tentar e deve tentar. O tratamento conservador da tonsilite crónica é indicado principalmente para a remoção das amígdalas, sobretudo se houver complicações em outros órgãos e sistemas. Se, por exemplo, você tem uma articulação doente, você foi ao reumatologista, o reumatologista diagnosticou artrite reativa, mediu a antistreptolizina, que mostra que você tem muitos estreptococos em seu corpo e as articulações gradualmente começam a se envolver mais nos processos inflamatórios. E então, Deus me livre, começar a se deteriorar. Claro, não precisamos esperar até que a tonsilite crónica quebre e outros órgãos do sistema, outras articulações, e então nos livramos da amigdalina. Mas se não houver indicações para remoção, é claro que você deve se tratar de forma conservadora. Portanto, primeiro vamos ao otorrinolaringologista, segundo, determinamos as indicações para a remoção das amígdalas durante a consulta, se não houver, começamos um tratamento conservador ativo. Passo 2. É desejável obter uma amostra da garganta durante a consulta com o otorrinolaringologista para uma infecção bacteriana crónica para a flora. Aviso imediatamente, a garganta de cada pessoa não é estéril. Sempre há micróbios na garganta e eles são semeados em qualquer pessoa, inclusive em um paciente com amigdalite crónica. Mas os micróbios que surgem não significam que eles precisam ser necessariamente mortos com algum tipo de curso prolongado e esmagador de antibióticos. Apenas observamos o tipo de flora, se pode causar complicações em outros órgãos e sistemas e consideramos a sensibilidade desses micróbios para reduzir sua quantidade. Também costumo recomendar para tonsilite crónica o uso de um gargarejo com mirra e sal, para os vírus Epstein-Barr, citomegalovírus e o vírus do herpes simples tipo 6. Porque se uma infecção viral crônica é detectada, isso indica que a imunidade antiviral está funcionando mal. E é necessário envolver obrigatoriamente um bom imunologista para fortalecer a imunidade antiviral, para que as chances de recuperação e sucesso e de remissão a longo prazo da tensão crónica sejam mais altas. Ou seja, resumindo o segundo passo, pegamos amostras da flora bacteriana e da sensibilidade aos medicamentos e pegamos amostras para os vírus Epstein-Barr, citomegalovírus e o vírus do herpes simples tipo 6. Esta pesquisa é realizada usando o método reação em cadeia da polimerase. Passo 3. Para o tratamento eficaz da tendinite crónica, é importante eliminar a influência dos órgãos próximos. Isso é principalmente a influência do nariz, ou seja, se há algum foco de inflamação crónica na cavidade nasal. Se houver muco escorrendo constantemente pela garganta, as amígdalas reagem a isso. Não importa o quanto você os trate, se você não lidar com os problemas do nariz, a amigdalite crónica ainda persistirá e as glândulas ainda vão te incomodar frequentemente. Portanto, se você tem amigdalite crónica, isso deve ser considerado.
É absolutamente necessário verificar o nariz e os seios paranasais para excluir a influência do nariz e dos seios na amigdalite crónica e nas amígdalas palatinas. Também sempre recomendo excluir a influência do estômago, porque se houver doença do refluxo, se houver refluxo do estômago para o esôfago e isso irritar a garganta, então as amígdalas também podem sofrer com esse refluxo. Mais frequentemente, é claro, a laringite crónica, a faringite crónica são desencadeadas, ou seja, é simplesmente uma inflamação na membrana mucosa e na não amígdala. Eles podem reagir a isso paralelamente ou podem permanecer completamente calmos. No entanto, se vemos tonsilite crónica e faringite crónica, então os problemas com o estômago, e especialmente esses refluxos do estômago para o esôfago, devem ser tratados e definitivamente eliminados. Também sempre recomendo fazer um exame para um processo alérgico oculto, especialmente se houver algum tipo de tosse crónica ou irritação persistente, porque se houver uma reação ao ar inalado, o efeito do tratamento da tonsilite crónica também é reduzido. Passo 4 é chamado de saneamento da fonte crônica de infecção. Dentro das amígdalas, como já lhe contei, existem canais chamados de lacunas. Então, é desejável limpar esses canais de bactérias extras. Para isso, é realizada uma procedura chamada lavagem das lacunas das amígdalas. Isso pode ser feito com uma seringa com um bico especial, pode ser feito com a ajuda de um aspirador ou pode ser feito com a ajuda de um aparelho tonsilor. De qualquer forma, independentemente do método que você vai usar para tratar a tonsilite crónica e sanear suas amígdalas, isso deve ser feito pelo menos uma vez por ano, preferencialmente 2 vezes por ano. Para evitar frequentes exacerbações de tonsilite crónica e para fazer uma grande contribuição no tratamento geral desta tonsilite crónica. Porque eliminamos os micróbios excessivos, como resultado, o processo inflamatório nas amígdalas diminui, o efeito negativo sobre a imunidade desaparece, a imunidade começa a se recuperar e luta ativamente contra vírus e micróbios que sustentam a inflamação. Por isso, paramos de ficar doentes e a imunidade como um todo se fortalece, a garganta começa a incomodar muito menos. Portanto, certifique-se de limpar suas amígdalas. Normalmente, eu recomendo fazer isso a cada 2 dias e o número desses procedimentos geralmente varia de 5 a 7. Se ainda assim formarem-se tampões, por exemplo, pode acontecer de você lavar as amígdalas e um mês depois os tampões se formarem novamente. E geralmente é suficiente um procedimento para lavá-los e eles não se formam novamente por um mês. Então, às vezes, usamos outros esquemas, ou seja, lavamos as amígdalas conforme necessário. No entanto, se os tratamentos não fornecerem um efeito suficiente e um resultado duradouro, provavelmente é melhor se livrar das amígdalas. Passo 5. Criar condições ideais em suas casas, talvez até no trabalho, para o funcionamento do seu sistema imunológico. Em meus vídeos falo muito frequentemente sobre como nossa imunidade local depende da consistência do muco que reveste nossas membranas mucosas. Quanto mais úmidas nossas membranas mucosas, melhor nosso sistema imunológico local funciona, porque as células imunes e os anticorpos que lutam ativamente contra vírus e bactérias flutuam no muco. Por isso, é importante criar condições ideais em nossas casas e, idealmente, no trabalho, para que o sistema imunológico local funcione. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão. Certifique-se de verificar os links nas descrições abaixo. Eu definitivamente deixarei um link para o vídeo chamado Criando as Condições Ideais em Suas Casas para o Trabalho do Sistema Imunológico Local. Portanto, você pode assistir a este vídeo em detalhes sobre o que precisa ser feito. Mas em poucas palavras, vou contar 2 fatos importantes. O primeiro é a temperatura do ar, que não deve passar de 24 graus Celsius, senão as membranas mucosas começam a secar. E a umidade não deve ser menor que 50%. Para reduzir a temperatura, cobrimos os radiadores de aquecimento. Para aumentar a umidade, compramos um umidificador de ar. Criar condições ideais para o sistema imunológico fará com que seu sistema imunológico local funcione muito melhor. Consequentemente, a amigdalite crónica será menos agravada, você será menos propenso a pegar vírus e micróbios que vêm de fora. Consequentemente, quanto menos você ficar doente, menos a amigdalite será agravada.
o que pode reduzir o processo inflamatório crónico. O sexto passo, ele é chamado de estilo de vida saudável, alimentação correta e fortalecimento do organismo. Sobre este passo, que é basicamente assim, na verdade, provavelmente o mais difícil, porque é muito popular agora e todos nós ouvimos apenas ao lado. Este é um estilo de vida saudável, alimentação correta, mas nem todo o paciente está disposto a fazer isso, porque isso, como todos pensam, não é saboroso, é muito complicado, é para certas pessoas obcecadas e isso provavelmente é tudo difícil. Na verdade, não é tão complicado, porque se você se alimenta corretamente e prepara e faz uma comida muito saborosa, você obtém prazer com isso. Se você vive corretamente, realmente, essas mudanças em sua vida que você implementa com um estilo de vida saudável, você também pode obter prazer. Por isso eu recomendo. É um problema muito complexo para embalá-la neste vídeo, por isso vou definitivamente deixar links na descrição. Assista aos meus próximos vídeos, um é sobre como a alimentação afeta nosso organismo, o segundo vídeo é sobre como o regime de sono e descanso afeta nosso organismo. Porque são esses dois grandes problemas globais. Se descansarmos corretamente, nosso corpo começa a funcionar melhor e nossa imunidade se fortalece. Se comermos corretamente, nossa imunidade também se fortalece, o corpo trabalha mais, funciona melhor e nos enchemos de energia. Portanto, certifique-se de assistir a esses vídeos. Além de proporcionar algum bom resultado para o tratamento da tonsilite crónica, você apreciará os outros benefícios desses métodos de saúde para o seu corpo. Vou-me concentrar especificamente na infusão porque ainda não gravei um vídeo separado sobre a infusão. A infusão é um estilo de vida em que você não tem medo do frio, porque se temos medo do frio, a adrenalina é produzida, salva, os vasos sanguíneos das vias respiratórias se contraem, a produção de muco para, as membranas mucosas secam e a imunidade local falha, levando a doenças. Portanto, a têmpera é o treinamento do corpo para não ter medo do frio. É melhor se temperar com a ajuda de procedimentos com água. O ideal é fazer isso pela manhã. Acordou, escovou os dentes, se limpou e entrou na banheira. Na primeira semana, refrescamos os pés com água levemente fria, na segunda subimos até os joelhos, na terceira até a cintura, na quarta até o estômago e na quinta até o peito. E na sexta semana já estamos nos molhando junto com a cabeça. O mais importante é que reduzimos a temperatura gradualmente e o tempo de exposição não deve ser longo, ou seja, são apenas alguns segundos para que você não congele, mas ainda assim o corpo aprenderá a não reagir ao frio. E você ficará doente com menos frequência após a superexposição, ou seja, mesmo que você se superexponha, ficará doente com menos frequência após tais superexposições. Resumindo, se você levar um estilo de vida saudável, uma alimentação correta e endurecimento, isso, sem dúvida, terá um impacto positivo na sua amigdalite crónica. E, além de sua garganta incomodar menos, você fortalecerá todo o seu organismo, seu sistema imunológico e se energizará com energia adicional. Certamente tente, certamente veja meus vídeos na descrição, que são dedicados a um estilo de vida saudável, uma alimentação correta. Passo 7, conclusivo. No caso de inflamação crónica, o processo nas glândulas, geralmente, além das razões que já discutimos, há uma grande razão. É o estresse. E essa fadiga crónica e alguma situação de estresse crónico que atingem muito fortemente nosso sistema imunológico e nosso organismo. Você certamente já ouviu que todas as doenças são de nervos. Realmente, é assim. Nós, médicos, já estamos lidando com as consequências de certas influências no organismo. E é necessário, acima de tudo, para alcançar sucesso no tratamento de doenças inflamatórias crónicas, incluindo tonsilite crónica, tentar resolver o problema. E já foi definitivamente comprovado que, especialmente quando, por exemplo, identificamos uma infecção viral crónica nas vias respiratórias superiores, no tecido linfóide, geralmente há alguma situação de estresse crónico e fadiga do paciente. Geralmente, o paciente está constantemente sobrecarregado, ele tem algum problema psicológico que o impede de viver e assim por diante. Portanto,
É muito importante, se você tem amigdalite crónica, você está constantemente doente. Tente normalizar, acima de tudo, sua vida. Tente remover o stress da sua vida, tente remover o stress do seu trabalho. Apenas pense, apenas sente por um dia ou dois, alguns dias de lazer, pense sobre o sentido da vida, em geral, sobre o que você está buscando e o que você quer. O sentido da vida, como muitos dizem, é se tornar feliz. E a outra pergunta é, o que te faz feliz? Nem sempre sabemos a resposta para a pergunta, o que nos faz felizes. Por isso, tenta explorar dentro de si mesmo e descobrir o que realmente te faz feliz. Pergunte-se, o que te faz feliz? E respondendo a essa pergunta, talvez você chegue diretamente a um resultado concreto. Você entenderá o que realmente te faz feliz e se esforçará para isso. Olha essas máquinas. Casas de 3 andares no campo nem sempre são necessárias. Para sermos felizes, precisamos de calor e cuidado com nossos entes queridos. O que importa é o quanto nos importamos com eles, não conosco. Portanto, por favor, analise sua vida, seu trabalho e elimine o stress crônico. Definir objetivos é o suficiente para alcançar a felicidade na vida. Portanto, se você definir seus objetivos e eliminar o excesso, perceberá que não precisa de muito para ser feliz. Por isso, ao concluir o 7º passo, desejo que você defina seus objetivos de vida, elimine e descarte o excesso, pare de trabalhar, como não sei, algum cavalo e passe do amanhecer até a noite. Você precisa descansar mais e passar mais tempo com seus entes queridos e próximos e então você será mais calmo, mais feliz e a sua imunidade começará a aumentar em resposta a isso e lutará por si mesma contra a infecção bacteriana e viral crónica. Eu desejo que você consiga lidar com todos os seus problemas, se os tiver, mas se você tem tonsilite crónica, então é 95. Certamente há problemas relacionados ao trabalho e ao estresse crónico, entre outros fatores. Portanto, é essencial resolvê-los. Pessoal, escrevam nos comentários se tiverem perguntas. Certamente escreva sobre quaisquer problemas, métodos de tratamento de tonsilite crónica que você acha úteis, sobre os quais eu não lhe contei. Vou tentar, se você tiver alguma pergunta, responder a todas as suas perguntas, então estou esperando os seus comentários. Pessoal, como sempre, falamos muito sobre vários padrões médicos e sobre outras áreas diversas da nossa vida e parece que contei muitas coisas. E quando todas essas informações começam a se acumular, começamos a ter medo disso. Mas não há necessidade de ter medo, porque tudo é simples. Eu acredito e tenho certeza de que cada um de vocês conseguirá implementar tudo isso em sua vida. Tudo é simples. Vá ao otorrinolaringologista, pegue pomadas para a flora, para a infecção viral crónica, exclua a influência de outros órgãos e sistemas, crie condições ideais em suas casas para o funcionamento do seu sistema imunológico. Lave suas amígdalas, faça uma lavagem, lacunas, amígdalas. Adote, ao menos em parte, um estilo de vida saudável com alimentação adequada e atividade física. E, o mais importante, tente definir os objetivos da sua vida. Para se tornarem felizes, para fortalecerem a sua imunidade e para se tornarem pessoas saudáveis. Tudo isso realmente não é tão difícil, então eu desejo que tudo dê certo para vocês. Eu desejo saúde a vocês, eu desejo felicidade a vocês. Nos vemos no canal. Até mais. Legendas criadas.